A gente costuma pensar em personalidade como um rótulo, né? Mas e se, na verdade, ela for um mapa? Um mapa para uma jornada de autodescoberta que dura a vida inteira. E o guia para essa exploração toda é ninguém menos que C.G. Jung. Bora ver como entender quem a gente é, no fundo? É só o começo de uma aventura incrível para se tornar uma versão mais completa de si. Ok, vamos começar essa viagem. Todo mapa tem um ponto de partida. E o nosso começa com uma ideia que muita gente já conhece: a diferença fundamental entre introversão e extroversão. Essa é a tal atitude básica, sabe? A direção natural para onde a nossa energia psíquica costuma ir. E aqui vem a primeira grande questão, que define a nossa orientação principal no mundo. A energia de alguém flui mais para dentro, para aquele universo super rico de ideias e reflexões, ou será que ela se projeta para fora, buscando se conectar com o mundo das pessoas, das coisas, dos acontecimentos? E como dá pra ver aqui, essas atitudes aparecem de jeitos bem diferentes. A pessoa introvertida pode parecer mais na dela, talvez até um pouco crítica, enquanto a extrovertida parece mais aberta, mais impulsiva. Mas olha só o pulo do gato. Essa é só a primeira camada. É o nosso ponto de partida, não o destino final de jeito nenhum. Para a gente poder navegar nesse mundo interior, Jung nos deu uma espécie de bússola com 4 pontos cardeais. São as 4 funções psicológicas, basicamente as ferramentas que a gente usa o tempo todo para perceber e julgar o que acontece à nossa volta. O primeiro ponto dessa bússola é o pensamento. Imagina a cor azul, a frieza do intelecto. É aquela parte da gente que analisa, que faz a pergunta "o que é isso?" e tenta organizar tudo em caixinhas lógicas, de forma bem objetiva. E, do outro lado, em oposição direta, está o sentimento. Aqui a gente pode pensar no vermelho, na cor do sangue, da paixão, da emoção. Ele não pergunta o que é, mas sim qual o valor disso para mim. É a função que decide se algo é bom ou ruim, agradável ou não. É a outra ponta do eixo do julgamento, sabe? Aí a gente tem a sensação. O próprio Jung chamava de a função do real. A cor dela seria o verde, da natureza, da terra. É o que nos conecta com a realidade física através dos 5 sentidos. O foco dela é no que é, no aqui e agora. Pura concretude. E como oposto direto da sensação, no eixo da percepção, vem a intuição. Ela já é bem diferente. Opera por meio de palpites, de insights, e o foco não é no que é, mas no que poderia ser. A intuição enxerga as possibilidades que estão escondidas, o potencial de cada situação. E aqui a coisa fica interessante. A gente não usa essas 4 funções da mesma forma. Naturalmente, acabamos desenvolvendo uma como a nossa ferramenta principal, a chamada função dominante. E o que acontece com a função oposta a ela? Bom, ela fica lá, meio que na sombra, subdesenvolvida. E é justamente esse desequilíbrio que vai preparar o palco para a grande virada da vida. E essa virada, essa mudança, geralmente acontece ali pela metade da vida. É um momento super crítico em que aquelas partes que a gente negligenciou na nossa personalidade começam a bater na porta, a exigir atenção. É o início de um chamado para uma aventura para dentro. Para descrever esse fenômeno, Jung foi buscar um termo grego que parece super complicado, mas a ideia por trás é bem simples: enantiodromia. Significa, ao pé da letra, correr em sentido contrário. Pensa num pêndulo que foi com muita força para um lado. O que acontece? Inevitavelmente, ele vai voltar com a mesma força para o lado oposto. É exatamente isso que acontece com a nossa psique. Quer um exemplo prático? Pensa naquela pessoa super introvertida, tímida, que depois de umas e outras, de repente, vira a alma da festa, querendo cantar e dançar em cima da mesa. Isso é um pequeno flash de enantiodromia em ação. Uma inversão temporária e muitas vezes chocante da personalidade consciente que a gente conhece. E essa mudança pode se tornar permanente, viu? Existem alguns gatilhos para isso. Pode ser a tal da unilateralidade, que é quando a nossa função principal simplesmente se esgota de tanto ser usada, ou pode ser uma irrupção espontânea, quando coisas do nosso inconsciente simplesmente invadem a consciência, ou ainda um trauma, um evento forte que quebra nossas defesas e faz com que o nosso jeito antigo de viver não funcione mais. Quando essa virada acontece, a jornada muda de direção. Ela se volta para dentro. A gente é meio que forçado a encontrar umas figuras arquetípicas poderosíssimas que vivem na nossa própria psique. E o primeiro encontro é sempre com a nossa própria escuridão. Essa primeira figura é a sombra. Ela é como um baú onde a gente guarda tudo aquilo que reprime ou nega em nós. Sabe? Aqueles traços de personalidade, os instintos, as emoções que a gente acha que são inaceitáveis.
Mas aqui está o segredo. A sombra não é só maldade, não. Ela não tem só os nossos defeitos. Lá também estão qualidades valiosíssimas, potencialidades que a gente nunca viveu. Então, integrar a sombra, na verdade, significa resgatar toda essa energia e vitalidade que estava presa lá. Depois de encarar a sombra, a gente encontra outra figura fundamental. A ânima, para os homens, e o ânimos, para as mulheres. Pensa nessas figuras como a personificação da nossa outra metade interior, a imagem da alma que nos conecta com as camadas mais profundas de quem somos. A ânima e o ânimos aparecem de jeitos bem diferentes, viu? No homem, a ânima pode surgir como um humor meio inexplicável ou naquelas idealizações românticas. Já na mulher, o ânimos muitas vezes se manifesta como um conjunto de opiniões super fortes, quase inquestionáveis. Nos dois casos, o papel deles é compensar a atitude consciente. Enfrentar essas figuras internas todas nos leva finalmente ao objetivo final dessa jornada junguiana, a integração de todas as partes da psique na busca pela totalidade. É o que Jung chamou de individuação. Esse processo de individuação, então, é o esforço consciente de se tornar quem realmente se é. E olha, não tem nada a ver com perfeição, e sim com ser completo. É a tarefa, muitas vezes difícil, de unir os opostos que existem dentro da gente. E o símbolo universal para essa totalidade, para essa união dos opostos, é a mandala. Sabe aquelas estruturas circulares que a gente vê em tantas culturas diferentes? Elas representam a ordem, a integração e o centro da nossa psique. Olha só essa imagem do Templo de Borobudur. É uma mandala arquitetônica gigantesca. O peregrino que sobe por esses terraços está simbolizando uma jornada do mundo material para a eliminação espiritual. É literalmente um processo de individuação construído em pedra. Incrível, né? E bem no centro da mandala e da nossa psique está o self. O self não é o nosso ego. O ego é o centro da consciência apenas. O self é o centro de tudo, incluindo o consciente e o inconsciente. O grande objetivo da individuação é justamente estabelecer uma conexão viva e real com esse centro que organiza tudo. E tudo isso nos deixa com a pergunta mais profunda que Jung propôs. No fim das contas, a questão não é só entender tipos e funções, mas olhar para a própria vida e refletir. Qual é a história, qual é o mito pessoal que está se desenrolando através de cada um de nós?